Muito boa noite, sejam bem-vindos ao novo Ciclo Podcast. E antes de começar, eu já te convido a se inscrever no nosso canal, compartilhar e curtir esse episódio que está incrível. Vou te dizer que hoje, com a Fabi, ela vai te passar dicas, eu vou dizer que quase que mágicas. As pessoas podem até não acreditar que funcionam, mas funcionam mesmo. Então, Fabi, Oi. Eu sei que eu vou ter que correr muito atrás do prejuízo. Eita. Mas eu quero chegar à tua idade. Oh. Eu, assim, olha, gente, ela é linda pessoalmente. Mas, assim, ó, pelo Instagram, eu vi as suas fotos, a Andréia, que, né, nos apresentou ali, e eu falei, gente, que mulher mais linda! Então, assim, eu vou correr atrás do prejuízo, porque com 40 e plofs, eu espero estar assim como você. E bem-vinda ao novo Ciclo Podcast. Obrigada, Ana, é um prazer estar aqui. Obrigada pelos elogios, né? Realmente não é uma coisa que a gente conquista de uma hora para outra, né? São anos após anos, sempre com uma constância, né? E cuidando da saúde e, enfim, se colocando sempre em primeiro lugar, né? E, enfim, eu acho que bom que eu sirvo de inspiração e que servi para ti. E vamos colocar para quebrar, então, né? Vambora! Me conta já tudo. Quem é a Fabi? Quando começou o seu processo de cuidar, né? Mente, corpo, espírito, que eu acho que essas três coisas estão bem ligadas. E que te fez chegar aonde você está hoje e da maneira como você está, não só esteticamente, mas saudável também, que eu acho que é o mais importante. Então, eu sou a Fabi Rebelo, eu tenho 45 anos, vou fazer 46 dia 1º de março. Eu sou formada em Educação Física, né? Era para eu ter sido uma dentista. Meus pais são dentistas e, enfim, a ideia era que eu fizesse odonto, mas eu sempre gostei de praticar esportes. Jogava tênis, jogava vôlei e acabei fazendo... Na época não passei para o meu primeiro vestibular, eu fiz com 16 anos e acabei passando para Educação Física e lá eu me apaixonei. Me apaixonei pelo processo, pelo exercício e o que eu mais me apaixonei foi... como o exercício podia mudar vidas, né? Melhorar a qualidade de vida das pessoas. E eu trabalhei durante muito tempo só com exercício físico no processo de reabilitação de doenças. Eu trabalhava só com reabilitação cardíaca. É mesmo? Depois a gente fala mais sobre isso. Eu tenho 2 filhos, o Henrique e a Luísa, né? Sou casada com o Cláudio há 20 anos. E há 15 anos eu resolvi empreender, né? Saí, então, do processo de mestrado que eu fiz na época e resolvi empreender e montar um estúdio, o Espaço Saúde e Bem-Estar. Então, há 15 anos eu tenho o estúdio e desde então eu venho como professora, como empresária, como mãe, né? Seguindo um processo de cuidado do corpo e tem sido um processo muito bom, porque eu acho que a gente tem que curtir o processo mesmo, né? Nada acontece de um dia para o outro. Né? Eu sempre levo comigo, assim, que prazeres rápidos são prejuízos a longo prazo. Então, a gente tem que pensar ao contrário, que aquilo a longo prazo é que vai te manter, né, constante, saudável, realmente no caminho certo. Porque aquilo que a gente faz, que vem rápido, eu vou comer uma pizza. O prazer é rápido. Pô, é 15 minutos que você come a tua pizza e 2 semanas para perder aquilo que você ingeriu. Então, a gente tem que começar a pesar um pouco mais e entender que se o resultado é muito rápido, bota um pé para trás que alguma coisa tá errada. Não, com certeza. O que eu falo sempre, assim, é que não tem problema nenhum de vez em quando comer uma pizza. Eu como também, não tem problema nenhum, sério, não tem. Lá em casa, normalmente nas sextas-feiras a gente pede uma pizza. É lógico que eu não vou pedir a pizza de catupiry com borda. Eu peço uma pizza, os meus filhos já sabem. A mãe vai pedir a pizza da mãe natureza.
Da mãe natureza. Porque daí eu acabo pedindo sempre uma pizza mais saudável. Mas rúcula, brócolis, enfim. Porque é o meu estilo de vida e é o que eu gosto. Não faço nada forçado. Mas assim, se a gente tem uma rotina saudável, se a gente tem, de fato, um dia a dia, que o que importa é o que a gente faz no dia a dia. E não a exceção. A pizza vai ser uma exceção. Enfim, né? Então, pra ter esse equilíbrio, a gente precisa ter uma constância. E de vez em quando sair, não tem problema. Então, não precisa se culpar também, né? Por ter comido um dia uma pizza ou enfim. Pode, desde que nos outros dias tu tenha uma rotina mais saudável, né? Pelo menos eu acredito assim, né? Não ficar também tão só uma coisa ou só outra, porque ninguém aguenta, né? Então, aí, quando a gente, eu acho que assim, ó, quando a gente vai com muita sede ao pote, tipo, comecei academia, vai fazer, aí vai com aquela ânsia de fazer, parece que em pouco tempo a tua energia, ela diminui, tu já desiste, e quando tu vai naquela constância na mesma energia, tô fazendo, mas sei que o processo vai ser daqui 6 meses, daqui 1 ano. Você vai mantendo essa energia do começo ao final. Às vezes as pessoas me perguntam como começar. Eu tô sedentária, eu tô acima do peso, eu não durmo bem, eu como tudo errado, eu não faço nada. Como começo? Aí eu sempre pergunto assim: o que seria mais simples para te fazeres agora? Agora, qual mudança seria mais simples? Seria dormir um pouquinho mais cedo, para ter um pouco mais de energia, porque o sono regulado, né? Meu Deus, faz toda a diferença. Seria se alimentar um pouco melhor, de repente tomar mais água. Seria ser um pouco mais ativa. Não adianta de uma hora para outra mudar tudo, né? Então começa sempre com algo que é mais simples. Eu vou parar de comer besteira, eu vou tentar dormir um pouco mais cedo, eu vou começar a me exercitar 2 vezes por semana. É o ideal? Não. Não é o ideal. O ideal é que a gente se exercite mais número de vezes possível e tenha um dia a dia mais ativo, né? Mas começa com o que consegue. Porque se a gente faz algo muito, muito rígido, ninguém dá conta. Desanima depois. Não, ninguém dá conta. E a gente tem que ter calma, porque assim, os resultados não aparecem amanhã. Os resultados, eles são a longo prazo, né? Pra gente ter o primeiro resultado estético, normalmente dura 3 meses. Então assim, muita gente faz uma dieta 1 mês, a pessoa até pode emagrecer, enfim, mas depois se não continua, engorda tudo de novo, né? Mas os resultados que começam no primeiro dia que a pessoa se exercita, ela já se sente melhor. Eu tô melhor. Na primeira semana, ela já começa a dormir melhor. Na segunda semana, ela já começa... Nossa, eu tô mais ativa, eu tô mais feliz, parece que com mais energia, né? Então, vai celebrando cada conquista. As primeiras conquistas são invisíveis. Às vezes, as pessoas até... Mas tu tá treinando, né? Também tem os sabotadores, mas a gente fala depois, né? Porque sempre tem, né? Mas assim, cada conquista, nossa, eu dormi melhor, tô me sentindo melhor, comecei a me alimentar melhor, eu tô mais disposta, eu não tô mais tão cansada, eu já consigo subir 2 lances de escada. Tudo isso E daqui a pouco vai ter o resultado estético, é claro que vai. Mas não se focar só nisso, né? Porque isso vai acontecer, mas a gente tem que ir, né? O caminho tem que percorrer o caminho, a gente não pode pular etapas, né? Então comece com o que dá e o que tu consegues. E até eu penso assim, né? Vamos supor, tudo vai ser uma mudança de hábito para quem tá começando. Com certeza, tudo. Então você escolhe primeiro uma mudança de hábito. Quando você se acostumar com esse novo hábito, ele já vai virar uma rotina. Beleza? Virou uma rotina, vamos à segunda mudança de hábito. Porque com o tempo, você vai conseguir mudar aí uns 3, 4 hábitos que daqui 1, 2, 3 meses já vão ser todos rotina do seu dia a dia e não vai ser aquilo, hoje eu tenho que ir pra tal lugar fazer um exercício, hoje eu tenho que caminhar, hoje eu tenho que comer um brócolis. Então, se bem que eu amo brócolis. Não, eu também amo brócolis. Pra mim não. Não, pra mim também não tem problema nenhum. De na real, eu gosto de tudo. Não tem nada que eu não gosto de comer, assim. Mas, e como que você enxerga, dá conta de tudo e ainda ter essa disposição? Bom, a primeira coisa é que não precisamos dar conta de tudo, né, gente? Vamos normalizar a vida da mulher que não precisa dar conta de tudo. Porque, pelo amor de Deus, ninguém aqui, né,
precisa dar conta de tudo, gente. A gente tem que dar conta daquilo que realmente ninguém dá conta pra gente, né? Então, assim, eu sempre falo... Terceiriza mesmo, que dá, isso, né? gente, o que a gente conseguir, aprenda a delegar sem culpa. Tenha uma pessoa que possa te ajudar em casa, né? Pra fazer coisas que tomam teu tempo, de repente, e às vezes é uma economia burra. Às vezes a gente acha que, tem uma faxineira, mas... não... Gente, que paz, né? Então, assim, delega pro marido, pra alguém, algo que a gente acha que só a gente dá conta, porque a gente tem isso, né? Eu que preciso isso. Gente... Tem que ser do meu jeito. Não. Hello, né? Eu também abandonei esse hábito. Esse hábito eu abandonei. Então, não precisamos dar conta de tudo. Primeira coisa, faça só o que ninguém consegue fazer por ti, né? No meu trabalho tem coisas que só eu tenho que fazer por mim. Pelo meu trabalho, então não posso delegar isso. Mas o resto, eu tenho uma secretária, eu tenho outros professores que dão aula também no meu estúdio, que é só tu teres paciência de ensinar e treinar e falar como que deve ser feito, se tu quiseres que seja do teu jeito. E também, se não for exatamente do teu jeito, cada um tem uma maneira de fazer também. Mas enfim, a segunda coisa é se coloque sempre em primeiro lugar. Isso não é egoísmo. Isso não é egoísmo. Porque assim, o que eu falo sempre pras mulheres, se nós mulheres, né? Que somos mães, a grande maioria, ou não, enfim, que trabalhamos, que temos uma casa, que temos uma empresa, que temos amigos, que temos familiares, né? Não estivermos bem eu digo saudáveis, com um corpo forte. Quando eu digo um corpo forte, não é um corpo musculoso, é um corpo forte, um corpo, né? Um corpo que aguente o tranco, que realmente a coisa boa, acordar sem dor, poder chegar no final do dia e falar, poxa, consegui dar conta de tudo, né? Quer dizer, dar conta de tudo que eu digo que eu tinha me proposto naquele dia, né? Que a gente já falou sobre isso antes. Então, se coloque como primeiro lugar, sempre. Ninguém tá mandando ninguém ser egoísta e tocar né? Mas assim, porque se a gente se ama, quando a gente se ama, a gente se cuida. Gente... E até pra cuidar de outras pessoas, exato, a gente precisa estar bem também. Se a gente pensa, se você está saudável, eu tô saudável, eu tô bem, eu tô com meu corpo sem dores. Não digo sem dores 100%, mas né, dores que de repente poderiam ser resolvidas com exercício, com alongamento, enfim. Se eu tô bem-humorada, se eu tô disposta, se eu tô satisfeita, eu vou ser uma melhor mãe? Eu vou ser uma melhor esposa? Porque se a gente fala esposa, enfim, o exercício físico, a pessoa ativa, até libido melhora, né? Enfim, mas não vamos entrar nesse mérito agora, mas é fato, tá? É fato. Então, isso é a nossa prioridade, sempre somos nós. No dia que a gente tiver algo que realmente, hoje eu não vou conseguir fazer, enfim, tudo bem. Mas saiba que na rotina você sempre tem que ser a sua prioridade. Porque a maior guerra é sempre mental, né? A gente sempre acha, não digo assim, né? Que graças a Deus eu não tenho mais esse pensamento. Já tive, não tenho mais. Mas assim, a grande maioria das mulheres, elas têm esse pensamento de prestativa, de sempre se colocar em segundo lugar, porque tem que sempre colocar... ou o trabalho, ou principalmente o trabalho, né? Muitas colocam só o trabalho, ou só a família em primeiro lugar. Então, se a gente tem esse pensamento de que primeiro eu tenho que estar bem para poder cuidar dos meus, isso aí faz toda a diferença. Porque daí a gente nunca vai deixar de se cuidar. Eu sempre falo que o exercício, ele precisa ser um compromisso inegociável. Inegociável. Claro que vai existir exceção. Vão existir exceções. Mas se você tem isso... o meu exercício é 9 horas da manhã. Aí a pessoa vai lá e marca uma reunião. Aí você fala, pode ser às 10? Claro, se for algo que não dê pra mudar, tudo bem. Mas tentar, de certa forma, ter essa... né? Não se distrair no meio do caminho também, né? Porque assim, se a gente não se distrai, se a gente não perde tempo com besteira, né? Quantas mulheres, né? Que perdem tempo, de repente, no Instagram, em rede social, durante horas ali, só... que poderiam nessa hora ir dar uma caminhada e fazer uma massagem, sei lá, o que ela quiser fazer naquele dia por ela, né? Fazer uma unha, enfim, né? Eu adoro ter o meu tempinho de fazer a minha unha, meu tempinho de fazer a minha massagem. E não é por isso que eu não levo meus filhos todo dia na escola. E não é por isso que eu não faço a tarefa, não estude com eles. Não é por isso que eu não vou dar uma atenção pra minha avó, pra minha mãe, pra responder uma mensagem importante. Eu acho que tudo é assim, não se distrair
e ser estratégica, assim. Ter uma organização, ter uma agenda. Adoro agenda. Ai, adoro agenda. Vou colocar um parênteses. Depois a gente fala sobre a agenda. A Juliana do Vai Dar Certo, ela é maravilhosa. Inclusive foi a André também que me apresentou ela. E depois que eu comecei a ter agenda... Nossa, tu não tinhas agenda? Parece que o meu dia, ele duplicou. Porque é uma organização tão maravilhosa que eu estipulo os horários daquilo que eu tenho que fazer. Exatamente. E faço dentro daquele horário e dou conta de tudo que eu consigo me propus a fazer isso hoje. E vai lá no final do dia feito. Gente, eu não vivo sem agenda. É maravilhoso. Eu não vivo sem agenda. E assim, ó. Podem me jogar pedra, pode me criticar, mas eu gosto de agenda escrita. Eu também. Agendinha daquelas de papelaria. Eu sou do papel, eu sou da agenda. Aí assim, naquele dia eu me proponho, eu tenho isso. Tipo hoje, por exemplo, né? Eu trabalhei de manhã, eu treinei o tempo que eu tinha, que depois a gente pode falar sobre isso. Feito é melhor do que perfeito, ok? E aqui, ó, os check. Porque é isso, né? Se a gente não se organiza, eu adoro, sabe aquela paz de chegar no final do dia e falar, dei conta de tudo. Se eu não dei, não tem problema. Daquilo que eu tinha me proposto a fazer. Passa para outro dia também. Não vamos também morrer porque não fizemos algo que a gente tinha se proposto naquela agenda. Mas a agenda, pra mim, dá uma paz, sabia? Porque assim, ó, então tá. É isso, tá, ufa. Aí eu já me organizo pra semana que vem, já me organizo pra outra semana. Se eu tenho um compromisso, eu já... esse dia eu não posso, esse dia eu posso. Porque assim, isso traz paz. E a gente realmente, com uma agenda... A gente fica muito mais produtiva também, né? Nossa! Né? Até porque a gente, às vezes, né, tem dificuldade de dizer não, né? Né? Porque, às vezes, a mulher também tem que aprender a dizer não pra algumas coisas, né? Meu Deus, que dificuldade que muitas têm de dizer, isso eu não posso hoje, mas eu posso tentar amanhã, né? E com a agenda a gente, isso tá, dá, isso não dá, então amanhã, nanana. E é isso, assim, né? E a outra coisa que eu já me perdi, enfim, mas vamos voltar. Nós somos dessas, né? É assim, o feito é sempre melhor do que perfeito. Muita gente acha que pra dar resultados, exercícios, enfim, precisa ficar 2 horas numa academia. Gente, não. Né? Se tu tens meia hora naquele dia, é aquela meia hora que vai ser. Se tu tens 20 minutos, é os 20 minutos, são os 20 minutos, né? Como eu tava falando antes. Hoje eu só tinha meia hora, porque eu queria estar aqui linda, maravilhosa, cabelo arrumado, maquiada. Claro! Então eu treinei a minha meia hora e fiz pra estar aqui no horário que a gente combinou, né? Então eu podia muito bem ter falado, não vai dar tempo, melhor nem fazer. Não, faz o tempo que tiver. Então, sempre o tempo que a gente tiver, o tempo é aquele tempo e pronto, né? Porque sempre é melhor fazer o que dá do que ficar botando um monte de desculpa, porque aí não tenho tempo, porque eu não vou conseguir, porque eu não tenho tempo. E outra coisa, vai num lugar perto de casa, faz algo pra facilitar a tua vida, né? Não fica impondo um monte de coisa pra dificultar. E sem dizer também a questão hormonal também, né? Sim. Os benefícios hormonais, que principalmente pra mulher, porque a gente eu falo que é uma bomba, né? Dependendo do tipo de hormônio que tá alto, que tá baixo, você tá assim, prestes a explodir. Eu faço acompanhamento, tá? E pra mim isso foi realmente uma divisão de águas, assim. Porque eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu faço reposição hormonal. Mas eu só reponho o que eu realmente preciso, né? Tanto que assim, eu não tenho meu corpo masculinizado, eu não tenho nenhum efeito colateral maléfico, mas eu faço, porque assim, de fato, mas assim, isso é cada mulher, cada pessoa tem que ver com o seu médico de confiança e fazer algo realmente, né? Eu dia desse indiquei uma amiga minha, ela foi lá e ela saiu frustradíssima. Porque ela falou, guria, eu não precisei fazer nada, tava tudo normal. Eu falei, pois é, ótimo. Que ótimo. Ela faz exercício, né? Faz exercício, ela é, mega ativa. Mas assim, não tem que repor nada, né? Mas o exercício por si só, ele já dá uma regulada, né? Sem contar os benefícios de endorfinas e todas aquelas hormônios do bem-estar, né? Que fazem, né, neurotransmissores, enfim, que fazem com que a gente tenha uma sensação realmente de bem-estar. Lá em casa é engraçado, porque assim, quando a gente tá de férias, né, quando a gente vai pra praia, que eu saio completamente da minha rotina, tanto meu marido como meus filhos, quando eu começo a ficar meio irritada, porque quem faz exercício, de certa forma, tem vício nisso. O corpo precisa. Graças a Deus, o meu único vício são as endorfinas do exercício, né? E quando dei aquela coisa de rotina, né, sai da rotina, pra mim é uma questão de saúde mental. O meu filho, né, tem 16 anos, ele fala, mãe, vai dar uma corrida, vai dar uma corrida que tá muito chata. Daí
Eles já sabem. E de fato, eu vou dar uma corrida, eu volto. Então, assim, pra mim, eu já cheguei num nível de vício, vamos assim dizer, vício maléfico, que é uma questão de saúde mental, assim, né? Que eu já faço não só pelos benefícios de saúde física, mas principalmente mental. Pra mim é a minha grande terapia. É uma necessidade É uma grande diária. terapia. É Lá, tipo tomar água. É tipo tomar água, que inclusive eu vou tomar um pouquinho agora. Ô, Fábio, fala pra mim um pouco do LPF. O LPF, ele virou meu queridinho, né? No ano da pandemia, antes, né, 2020, eu tinha me inscrito nesse curso de LPF, que significa Low Pressure Fitness, que é uma técnica que trabalha hipopressão. Então, são técnicas de respiração, vácuo, abdominal e posturas, né? E que me interessou, porque a grande dor que eu tinha era quando eu atendia mulheres, principalmente mulheres que tinham tido filhos, elas conseguiam voltar ao peso, muitas vezes, e o corpo, mas a barriga não voltava. Né? Tinha aquela famosa diástase, que é aquele afastamento dos músculos do reto abdominal, né? Que tem 3 tipos de diástase, né? Entre as principais, que é a que fica abaixo do umbigo, que é aquela, né? Que normalmente é aquela pochetezinha. A que fica acima, que é aquele tipo estômago alto, né? Então, aí tem o estômago alto, né? E a geralzona, que é a diástase total. E de fato não volta, né? Assim, a pessoa pode, né? A gente vê nas fotos, às vezes, mulheres, não que não aconteça com homem, mas com mulheres, pelo fato de terem os filhos e estenderem o abdômen, enfim, as pessoas voltam ao peso e fica aquele buraco que a gente fala no reto abdominal. Então era uma dor que eu tinha, né? E eu tive diástase também. E então eu fui realmente atrás desse método, estudei, né? O ano passado eu fiz todos os cursos do LPF e comecei a praticar. Porque eu gosto sempre de testar as coisas antes de, né? Quando eu falo de treino, quando eu passo os treinos, eu treino e sinto os resultados em mim. Então, pra mim, teve muito resultado. Eu tava no meu peso, eu não tinha barriga, né? Minha barriga sempre foi sequinha, mas o LPF fez ficar com a cintura mais fina e com o abdômen mais definido, né? Fiquei mais acinturada, né? O LPF é uma técnica, como eu te falei, que reposiciona órgãos internos, né? Que faz pelo vácuo, né? E faz com que o transverso do abdômen, que é a camada mais interna do abdômen, ele serve como um cinturão mesmo. Sabe aquelas cintas que se usavam antigamente? Que as mulheres usavam, que dava aquele... apertava? Então, ele é uma cinta natural, que na maioria das vezes tá solta, né? A grande maioria das vezes tá aqui, né? E com essa técnica, né, que tem, como eu falei, postura, respiração e vácuo, ela faz com que o transverso do abdômen seja ativado. E realmente, mesmo sem perder gordura, porque não é uma técnica que emagrece, tá? Mesmo sem perder gordura, as mulheres chegam a perder até 10 centímetros de cintura. Só que como não é de um dia pro outro. É a prática, né? Normalmente a prática em aula pode ser uma vez por semana. E eu, por exemplo, faço uma aula uma vez por semana. E, né, que é 45 minutos, 1 hora de prática. E faço respiração quase todos os dias, né? E daí dura 5 minutos. É uma técnica difícil? Não é que ela seja uma técnica difícil, mas a pessoa precisa aprender a fazer. Não é chegar e fazer de qualquer... E praticar. Vai praticando e é uma coisa meio que automática. Não, daí a gente aprende. Nada acontece de graça, né? Então, assim, ó, eu tô apaixonada por essa técnica. Muito apaixonada. E eu pretendo realmente ajudar as mulheres com essa técnica. Porque pra mim deu resultado. A minha diástase fechou, né? E assim, sem contar todas as sensações de bem-estar, porque trabalha muito a respiração, a pessoa se acalma. É uma conexão bem legal. A gente tava conversando antes, né? A minha diástase é abaixo do umbigo. Então, a supraumbilical. E aí, se eu não me engano, na época, eu acho que eu tava com 4 dedos de abertura. Nossa! Uma coisa assim. E aí, eu fiz por 6 meses. Eu até vou, se alguém me lembrar aí, depois nos comentários,
Eu vou colocar a foto do antes e depois. Ai, mostra. Foi surreal. Eu tenho no meu Insta. Eu não acreditei. E eu tinha também problemas de escape de xixi. Ah, sim. Isso também. Acabou o escape de xixi, assim, sabe? É impressionante, e sem né? dizer que, assim, ó, a minha cintura, ela fez isso aqui. Realmente, na época, eu também tava no processo de perda de peso. Tinha uma personal. Então, junto, eu perdi ali, eu acho que acredito que uns 12 quilos na época. Mas foi assim, foi 1 ano. Não foi o processo. Não. Assim, não 6 existe milagre. meses. Mas o LPF, ele me deu o resultado em 3 meses. Esse 1 ano foi com o personal, perder peso e tal. Mas ali, estética, ter perdido realmente medida, foi em 3 meses que eu perdi com o LPF. Sim, e eu assim, como eu te falei, né? Tava te falando, a gente, na nossa conversa antes, né? O em off antes. Nos bastidores. Nos bastidores. Como eu tenho percebido que as mulheres estão realmente precisando. Gente, todo mundo merece ter de volta a barriga que quer. Ninguém tá dizendo que precisa ter uma barriga tanquinho, mas se sentir bem, botar uma roupa e se sentir bem. E assim, o que mais pega é de fato a barriga, né? Porque é o que mais incomoda 99,9% das mulheres. Né? Poder botar uma roupa e se sentir de fato bem, gente. Ai, que coisa boa, não tem preço, né? E agora eu relaxei, agora realmente eu perco aí não sei quanto tempo pra botar uma roupa, porque marca. Não, isso pra mim. Porque aquela pochete ali é horrível. É horrível. E os 5 minutinhos que eu fazia por dia. Então era tu vai voltar a fazer amanhã, né? Tá ou bom, hoje à noite já. Tá bom, já. Vai postar e marcar todo mundo. Não tem sabotadores aqui. Vamos voltar a fazer, que eu quero mostrar o resultado de novo. Boa, antes e depois. Esse é o desafio. E eram 5 minutinhos, era praticamente pra mim uma meditação. Não deixa de ser, tá? Porque era muito bom. É muito era bom. Muito... A gente se conecta com a gente mesmo, a gente faz uma respiração diafragmática, né? E quando tu falou também do escape de xixi, ele trabalha o assoalho pélvico. Então, com a respiração e com o vácuo, o assoalho pélvico tá aqui o pepeca e tá aqui o assoalho pélvico. Então, quando faz o vácuo, acaba fazendo isso com o assoalho pélvico. Então, de fato, pra quem tem escape de xixi, que não seja um caso gravíssimo, que daí é cirúrgico, mas mesmo assim ajuda, melhora. Né? Tem mulheres que não podem rir, que fazem xixi rindo. Que tem. Então, assim, e outra coisa também, muitas mulheres que eu converso, assim, levantam pra fazer xixi 5 vezes à noite, gente. Quem é que dorme levantando 5 vezes por noite pra fazer xixi? Né? Então, isso também é uma melhora significativa. E como eu tava falando, a minha ideia agora, e podem me cobrar depois também, é de fato fazer um passo a passo e deixar gravado em alguma plataforma, porque até então eu não tinha tido essa noção de como as mulheres querem, precisam, e às vezes podem fazer em casa mesmo. Uma coisa muito simples, muito básica, para que a pessoa possa fazer em casa com uma orientação. Porque às vezes sozinha a gente não consegue. Né? E tendo alguém, nem que seja gravado, te ensinando passo a passo, de repente, vou fazer agora. Então, a minha ideia, junto com uma amiga minha que também está no processo, uma profissional da área, a gente vai fazer isso, assim. E podem me cobrar, porque a gente vai fazer para ontem. Porque, assim, a gente percebe que realmente a mulherada tá desesperada, assim. E é algo que realmente funciona. Eu lembro que na época a Mari dizia assim, vocês vão se acabar aí de fazer abdominal e não vão perder nada. Vocês estão fazendo abdominal errada. Não façam essa, de jeito nenhum. Dependendo da situação, se a pessoa não tem competência abdominal é uma palavra que eu adoro falar. Porque assim, não sou contra o abdominal, tanto que eu faço também um abdominal, aquele tradicionalzinho. Mas porque eu tenho hoje em dia competência abdominal. O que é competência abdominal? É fazer, e quando tu faz, não, sabe quando a pessoa faz e aparece aquela, como se fosse uma bolota, como se fosse uma hérnia que a gente fala? Aquilo ali é a pessoa não ter competência abdominal. Então ela tá fazendo e parece que abrindo cada vez mais, né? E não é incomum de mulheres pós-parto terem esse tipo de hérnia, vamos assim dizer. Então ela não tem competência abdominal para fazer abdominal ainda. Não significa que ela não possa ter. Mas antes de chegar lá, ela precisa de um trabalho muito mais específico, e daí o LPF entra. Né? Eu não tô aqui criticando quem faz abdominal, eu também faço. E tem muitos alunos meus e alunas minhas que fazem. Mas para chegar ali, ela precisa de fato ter a competência abdominal, que eu falo. Nossa, adorei essa palavra, competência abdominal. Anota aí. Usa a semana inteira, competência abdominal.
Adorei. Ficou muito técnico. Muito, mas entenderam, né? Muito. A gente quer tudo. Todos nós queremos ser competentes e ter um abdominal competente também. Mas, então, resumindo, o LPF realmente é pra você que quer resultado em 10 minutos por dia. Porque dá. É algo que realmente dá mesmo. E é um exercício bacana. É gostoso de fazer. Né? As aulas ali que a gente fazia uma vez na semana. Você fazia online? Era cansativo. Ou era presencial? Uhum. Era bem cansativo. Não, é bem cansativo. Exige muito. Exige muito. Eu saía de lá achando que eu tinha corrido uma maratona. É cansativo. Sabe? Mas ainda era gostoso. Não, é muito gostoso. No final, assim, faz uma meditação. Pra mim, que não gosta de academia, de usar uma esteira, de usar uma bicicleta. Ana, mas precisa também, tá? Sim, essa. Mas primeiro eu tenho que perder peso pra depois fortalecer, eu acho. Não, vamos lá, vó. Muitas pessoas, já vamos aqui pegar no pé dela. Calma aí que eu vou sair correndo na volta. Tá, fica aqui. Assim, esse teu pensamento não tá legal. Vamos mudar esse teu mindset aí. Muda pra mim, por favor. O LPF faz parte do processo. Então, assim, não é... Ele atua no abdômen, vamos assim dizer. Mas todo o condicionamento cardiovascular, todo o fortalecimento de tudo, todo o resto do corpo, a gente precisa, né? Então, assim, o LPF vai te ajudar muito. Eu sou a fã número 1 do LPF, mas eu também sou fã de que a pessoa tenha um coração bem saudável, a pessoa ser ativa, a pessoa caminhar. Então, assim, o fato de não gostar de academia não é desculpa. Tu podes caminhar na rua, tu podes, né? E não necessariamente. Inclusive, o meu espaço, quando eu montei o meu espaço, né? O Espaço Saúde e Bem-Estar, que é lá no centro. A minha ideia foi exatamente essa. Pegar esse público que não gosta de uma academia comum. Eu tenho meus alunos que falam: a tua academia é pra pessoas que não gostam de academia. Não é isso. Mas é que eu tentei montar um ambiente seguro. Eu não tenho nem espelho, tá? Eu não tenho espelho. Que as pessoas possam ir. O meu público-alvo são pessoas de todas as idades. Não, desculpa, de ambos os sexos. Acima de 40 anos. Não que eu não tenha pessoas abaixo disso. Mas a grande maioria... Eu tenho alunas de 80 anos, de 85 anos. Coisa mais fofa, né? Porque eu sempre acho que o exercício, ele tem que se adaptar ao aluno. Eu tenho que servir. Eu como profissional, preciso ver qual é a tua dor e tentar resolvê-la. Né? Não adianta eu querer que tu se adapte ao meu exercício. Eu tenho que me adaptar ao teu exercício. Então, se tu não gostas de fazer, o que a gente pode fazer? Pra substituir algo pra que fazer. seja prazeroso. Eu não gosto de fazer, um exemplo, eu não gosto de fazer agachamento, eu não me sinto bem, não é... Vamos fazer outra coisa que seja tão eficiente quanto. Apesar de que o agachamento, pra mim, é o exercício mais eficiente que tem. Mas, enfim, dei um exemplo, né? Então... Ou assim, o que tu gostarias de fazer? Eu gosto de caminhar na rua. Ok, vai caminhar na rua, então. Vai caminhar na rua, vamos incluir uns alongamentos, vamos incluir algum outro tipo de fortalecimento que tu possa fazer na rua, né? Ontem eu até soube que existe, eu não sei se aqui, mas eu não sei se tem em todos os lugares, mas lá em Florianópolis, na Beira-Mar, hoje em dia tem uma academia, a Unimed, eu acho que fez uma academia ao ar livre. Por aqui gente, também. Que maravilhoso, eu achei sensacional, porque a grande maioria da população é sedentária, né? Claro que aqui no Sul é um público um pouco diferenciado, que tem um pouco mais de noção, de consciência, né? Mas o Brasilzão inteiro, né? Se todos fossem mais ativos, seria um número muito menor de pessoas depressivas, um número muito menor de pessoas com doenças cardiovasculares, hipertensas, diabéticas, obesas. Porque hoje em dia a obesidade é uma doença. Tudo tá ligado. É tratado como doença. Não é algo feio só que a pessoa come muito e sem vergonha. Não, é tratado como uma doença. Então... Enfim, falei, mas o que eu quero dizer é que a pessoa precisa se tornar mais ativa. E não é desculpa o fato de não gostar de ir pra academia, né? A pessoa precisa se tornar mais ativa, né? Então, seja mais ativa, caminhe mais, faça atividades do dia a dia. Uma vez eu postei um vídeo no meu Instagram falando que assim, o pendurar roupa no varal é uma atividade física, né? Porque tem a diferença da atividade física e do exercício físico. A atividade física são atividades que a gente faz no nosso dia a dia. Caminhar, subir escada, cuidar da casa, enfim. E o exercício físico é algo que a gente faz planejado, que tem que ter uma intensidade, uma duração. Então, assim, o que tu fazes
contando ali 15 repetições, caminhar 30 minutos a 10 km, a 5 km por hora. Isso é o exercício físico. Mas isso nada impede tu de fazeres atividade física todos os dias também. Né? Consegui? Entendi. Então, quando eu responder um questionário, você faz atividade física, eu posso dizer que eu faço 5 vezes ao dia? Eu tenho 5 vezes por semana. 5 vezes por semana, perdão. Faço, claro, eu estendo roupa, eu corro atrás do meu filho és uma pessoa de 3 ativa. anos. Tu és uma pessoa ativa. Eu vou na beira-mar com ele sai correndo com a moto, eu tenho que sair correndo atrás. Tu és uma pessoa ativa. Eu faço atividade física. O que eu preciso fazer agora é exercício físico. Boa! Muito, adorei essa definição. Agora eu já entendi o que é o quê. Porque assim, a grande maioria das pessoas, não só mulheres, homens, qual é a rotina? Acorda, dormindo, deitada. Acorda, toma café, vai pro escritório, senta. Passa o dia inteiro no computador, blá, 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 blá. Ou, enfim, levanta, vai almoçar. Ou almoça no escritório mesmo, sentado. Termina o expediente, vai pro carro, dirige. Que o carro hoje em dia não precisa mais nem abrir a janela que tinha antes, é só apertar num botão. Vai pra casa, janta, senta na TV, assiste um seriado, enfim, uma TV, e vai dormir. Gente, e ainda come um monte de besteira, um monte de merda. Só come besteira ainda por cima. Não bota não toma água, não bota um alfacezinho, um tomatinho, um ovinho pra dentro. Água. Água não. Não toma água. Não toma Sabe água. que a minha mãe até, ela tava com uma enxaqueca. Mãe, faz porque eu sempre fui da água. A água pra mim o que é inegociável pra mim é água o dia todo. Já começamos bem. Então, eu falei, mãe, dei uma garrafa pra ela, bem linda, personalizada ali. Falei, 2 garrafinhas dessa por dia. Porque acho que ela tinha 1,5 litro, 2, nem lembro qual. Como que eu vou tomar? Toma, por toda favor. hora toma. E aí ela fez esse teste de 1 semana, tomando sempre o máximo de água possível, que ela não tinha hábito de tomar. E a enxaqueca dela sumiu. Queria prisão de ventre, guria. Prisão de ventre. Quantas mulheres têm prisão de ventre? Que são literalmente enfesadas. Literalmente, né? Que não tomam água, gente. Assim, toma suco verde. Eu não sou contra suco verde, não sou contra suco detox, eu não sou nada contra. Mas, gente, a água é a água. A gente molha a planta com o quê? Com suco verde ou com água? Né? Aí molha as plantas. Então, assim, pode tomar o suco verde, pode tomar o tal do suco detox, mas não deixa de tomar a tua aguinha. Água. Nossa, eu tenho um hábito que eu já tenho há muito tempo, que é acordar, a primeira coisa, tomar um copo de água. Eu já deixo uma garrafa do lado da minha cabeceira ali. Água, né? Enfim, eu evito ao máximo tomar refrigerante, né? Refrigerante eu não tomo há muito tempo, mas eu não vou negar que às vezes eu pego uma coquinha zero geladinha, assim, é raro, mas às vezes eu tomo. Suco, normalmente eu peço os naturais, né? Evito o suco de caixinha, que também é uma bomba de açúcar. Mas água isso daí é um hábito que a gente precisa levar pro resto da vida. Então, comecei com o pé direito. Bom, a água não será um problema pra mim. Ótimo. No geral, assim, o que as suas alunas mais se queixam? Assim, tem algo específico? Bunda e abdômen. Aí braço também. Muitas se queixam do tchauzinho, assim, né? Normalmente, né, vou falar de uma faixa etária aí de 30 a 50, 60 anos, assim. No geral, a grande maioria das mulheres se queixam principalmente do abdômen, que a gente já falou antes, né? Se queixam muito do braço, que, né, às vezes do tchauzinho, um braço mais flácido, enfim, e da bunda. Bunda. E eu boto todas pra agachar. Todas, né? Porque assim, agachar, nada mais eficiente pra bunda do que agachar, fazer stiff, fazer a fundo, mas o agachamento é o melhor de todos, assim. Então, a grande maioria tu diz estética? Estética, são essas. A maioria das minhas alunas tem essa queixa, né? Claro que eu tenho alunas com fibromialgia, que sentem muita dor, e o exercício é o melhor remédio pra isso. É mesmo? Fibromialgia enfim, uma condição que a pessoa sente uma dor como se fosse generalizada, né? Ela sente dor. Minha sogra tem esse queixa muito. E assim, claro que tem situações que a pessoa de fato precisa tomar algum tipo de medicação, mas se a pessoa se torna ativa fisicamente. Eu tenho uma aluna assim que ela até falou, ela ficou 30 dias de férias e voltou, ela falou, eu não tava mais aguentando de dor. Foi só voltar a me exercitar que ela começou a sentir uma grande melhora. Aí assim, né, muitas mulheres sentem dor muscular, sentem dor articular, né, muita dor nas costas, que tudo isso com o exercício
realmente ameniza, né? Antigamente, se achava, né, que para dor articular, dor no joelho, dor na coluna, era só o alongamento. Tem que alongar ou fazer repouso. Hoje em dia já tem diversos estudos mostrando que quanto mais fortalecido é o músculo, pensa, um joelho, tá? Vamos pensar num joelho, agora eu vou dar um joelho que não tem uma musculatura nenhuma em volta. Vamos pensar no joelho, musculatura. Quem que mantém o joelho com os ligamentos ok? Os músculos, né? Se tu tens uma dor no joelho constante, provavelmente, se tu não levou um tombo, né? Não vem me dizer, eu levei um tombo, fiz um rompimento de ligamento anterior. Enfim, não, daí é outra coisa. Mas uma pessoa que tem uma dor constante, muitas vezes é por falta de fortalecimento. Né? Uma pessoa que tem uma dor na lombar crônica, muitas vezes o que acontece? O abdômen, que deveria estar fazendo a força, na grande maioria dos momentos de sentar, levantar, enfim, tadinho, ele tá lá distendido, nem sabe mais para que vive. Aí a lombar tem que fazer uma força que não é dela, né? Sempre quando alguém não faz o papel dele, sobrecarrega o outro, né? Então, eu sempre falo assim, se cada músculo tá fazendo de forma adequada, com competência, a sua função, não vai sobrecarregar o outro. Não vai sobrecarregar as articulações, né? Então, muitas vezes a pessoa começa sentindo muitas dores e vai num processo que não sente mais dor, né? As pessoas, como eu falei, estão muito paradas, muito sedentárias, muito no mouse, muito... Então, elas não estão... A musculatura está ficando atrofiada, né? Então, um alongamento, uma mobilidade... Às vezes, uma liberação miofascial. Adoro liberação miofascial, né? Como é? Liberação miofascial, tem se falado muito de liberação miofascial. Eu adoro a autoliberação miofascial. A fáscia, sabe quando a gente pega uma carne que tem aquela coisinha branquinha em volta, quando a gente vai pegar uma carne crua, que tá aquela parte dura, que às vezes a gente tem que cortar para fazer um churrasco, e tá aquela... Aquilo ali é a fáscia, que é o maior órgão do corpo. Então é como se a gente tivesse um tip-top no corpo, que é a fáscia muscular, né? E isso se descobriu há pouco tempo. Se a gente tem a fáscia toda rígida, então assim, rígida, sem, né, parada aqui, às vezes a gente tá tão rígido aquilo ali que o músculo tadinho, ele não consegue nem se mexer porque a fáscia tá rígida. Então, se a gente trabalha essa liberação, pode ser com massagem, pode ser com os rolinhos. Às vezes a gente, né, agora nas Olimpíadas ali, na Copa do Mundo, apareceu muitos atletas fazendo alguns exercícios de mobilidade, uns exercícios que são como se fosse quase um alongamento, mas um alongamento em movimento, utilizando uns rolinhos, né, que se esfregando naqueles rolinhos, né? Né, quem de repente não tá ligado nisso não prestou atenção, mas eu tava ligada. Por quê? Porque isso alivia muito as dores musculares. Todos os meus alunos fazem liberação miofascial. Eu tenho no meu Instagram alguns vídeos mostrando alguns exercícios de liberação miofascial. Às vezes só isso já adianta muito, assim, muito. Eu sempre falo, a gente tem que ter uma caixinha de primeiros socorros. Essa caixinha de primeiros socorros é quando a gente tá assim num ponto que a gente tá assim cansada, com dor, estressada. Como é que a gente vai fazer para voltar a ter ali o equilíbrio, né? Então, qual que é a tua caixinha de primeiros socorros, né? Quando que tu tá naquele momento assim que tu tá, eu tô no meu limite. O que eu vou fazer para não surtar, né? Eu tenho a minha, que é fazer meu exercício, de repente ouvir uma música, de repente eu tô com dor, é fazer a minha liberação miofascial, de repente sair com algumas amigas, enfim, né? Qual é? O que tu gosta de fazer que te traz prazer? Então, eu acho que a liberação, por exemplo, é a tua caixinha de primeiros socorros para uma dor muscular que não chegou a ser crônica ainda, né? Então, é porque não tem como a gente viver aqui sempre, né? Sempre feliz, sempre sem dor, sempre top. Não tem como, gente. Quando a gente entende isso... Né? E quando a gente entende que o exercício pode te ajudar muito nesse processo. Hoje, essa minha aluna de 85 anos, ela chegou lá, o nome dela é Maria Augusta, ela é minha aluna há muito tempo, tá? Ela chegou lá e falou, hoje eu não tô bem. Ela falou pra mim. Eu falei, dona Augusta, sempre que a senhora vem e fala isso, ela começou. Daí a gente começou bem de leve, e daí ela faz os exercíciozinhos dela dentro do limite dela, né? Ela tem 85 anos. Ela saiu dali e falei...
Ai, que bom que eu vi, né? Então, aquilo pra ela já é a caixinha de primeiros socorros dela. E eu sempre falo, o exercício físico, ele é assim. Ai, pena pra fazer. Aí tu vai lá e faz, beleza? Mas quando tu sai de lá, tu pensa assim, pô, por que eu não vim antes? Então, Ana, na realidade, eu acho que a grande sacada, né, que eu gosto de falar muito sobre isso, porque assim, passar um exercício bem feito, passar um exercício eficiente, eu acho que é obrigação de todos os profissionais da área, né? Estudar e ter noção de como fazer o exercício, ajudar na execução. Gente, isso é básico, né? Então, mas assim, ó, a grande sacada é a gente fazer com que o aluno, a aluna, né? A gente tá falando de mulher em especial, tenha isso como prioridade, como eu falei antes, né? Porque assim, é disciplina mesmo, né? A pessoa ter a disciplina e ter o amor, eu me amo tanto que eu vou. Porque não é todo dia que a gente vai ter vontade. Não é todo dia que a gente vai estar disposta. Não é todo dia que a gente vai estar com... Mas se a gente tem aquilo lá, não, eu vou, porque eu sei que vai me fazer bem, eu sei que eu vou sair muito melhor do que eu entrei. Né? E mesmo que eu esteja muito cansada, a não ser que eu esteja doente ou esteja com alguma coisa que realmente... Mas assim, ó, eu tô cansada, mas eu tenho condições de fazer, né? Então essa é se programar realmente e ser disciplinada para isso, né? Porque assim, o que mais pega de fato é a disciplina, é tu saberes que aquilo ali não vai ser hoje. Quer dizer, hoje vai dar resultado, porque tu vai te sentir melhor. Ai, que coisa boa a gente se sentir quando bem. Quando a gente sai. Nossa. A gente até... Ai, tô tão melhor. Pra quem ainda não tem o hábito do exercício físico, a gente vai na força do ódio. Na força do ódio. Chega lá na força do ódio. No segundo, terceiro exercício... Pode xingar. Tem aluna que chega me xingando. Eu falei, pode me xingar, me xinga. Já vai acalmando, já vai relaxando. No final, tu sai zen e fala... Nossa, eu tô plena, e fica se amando, que maravilha. Né? Fica se amando, mas um assim. dia que eu vim, realmente é assim, isso. Ó, eu acho que se a gente tem o pensamento de que assim, hoje eu tenho 45 anos, né? Eu já venho nesse processo há muito tempo. Tanto que desde que eu coloquei isso como prioridade, eu tive muitas mudanças no meu corpo. Por quê? Porque eu comecei a treinar direitinho, eu nunca mais me sabotei, né? Eu não vou, não. É a minha prioridade e é o meu compromisso inegociável. Até porque eu trabalho com isso. Se eu não der o exemplo, quem vai dar, né? Então, ok. Mas assim, ó, eu gosto de passar isso, né, para as mulheres. Coloquem sempre isso como prioridade e façam. Porque eu sei que não é fácil. Se a gente não tem disciplina, a gente precisa aprender a ter. Né? Disciplina é uma coisa que é de fora para dentro. Treina! Exato. Disciplina. Nosso cérebro tá aí, ó. Neuroplasticidade. Pra gente. E assim, se você tem a vontade de chegar com os teus 70 anos, sem precisar usar muleta, sem precisar usar um andador, não digo 70, vai, uns 75, 80, que tu possa ter na hora que tu estás, né? Ai, não tem mais filho pequeno, não, já tá de repente até aposentada, enfim. Tu queres o quê? Quer viver com qualidade, gente. Tu tem que ter músculo nesse corpo para poder ter força para fazer isso. Tu ter qualidade de vida, não só física, mas mental também, né? Não adianta chegar lá e não poder... Gente, não poder caminhar no shopping, não poder fazer uma viagem legal, não poder brincar com os netos. Então, acho que é uma escolha, de fato. Como é que tu quer estar daqui a 10 anos? Eu quero mês que vem, tá bem. Ok, mas é um planejamento a curto, médio e longo prazo. A longo prazo é algo que a gente não pode esquecer. Tem um vídeo que tava rodando na internet que é sensacional, que mostra dois senhores ao mesmo tempo. Não sei se você já viu esse vídeo. Sim. E aparece, eu acho que é o eles mesmo ator. levantando da cama, né? Se levantando da maca num hospital, andando com um andador com muita dificuldade, cheio de respirador. O outro, ao mesmo tempo que ele levantava da cama, botando um chinelinho de hospital, o outro tava botando um tênis, indo brincar com o neto e com qualidade. O que tu queres pra tua vida? O que tu queres pra tua vida? Tu queres estar nesse aqui, sendo que sem condição de nada, sem força, sem saúde física e mental, ou tu queres estar aqui, né? Com um mínimo de autonomia, tendo força, tendo músculos, porque o corpo precisa de músculos para ter força, como eu já comentei antes, né? Ninguém tá falando que ninguém vai ter dor, que não vai ter uma dorzinha na lombar de vez em quando, que não vai... Não, mas isso vai ser algo que vai ser controlado. Suportável, exatamente, né? Não ao ponto de te jogar numa cama e te deixar lá. Né? Fábio, aproveitando aí esse gancho, qual que é o teu Instagram? @Fabi Rebelo com L só.
vocês que estão nos assistindo, vá no Instagram dela e procure o post que tem ela aos 23 anos e agora aos 45. É surreal. Me explique um pouco essa jornada. A gente sabe que são aí, né, praticamente 20 anos, mas que foi uma construção e uma transformação visível, estética, e é incrível isso. Então, foram algumas mudanças, principalmente de mentalidade, né? Na época eu tinha 23 anos, eu tinha acabado de me formar e estava fazendo mestrado, né? Porque a minha ideia inicial era ser professora universitária. Eu até fui por 2 anos. E eu acho que eu esqueci de mim naquele momento, assim. Eu não estava me priorizando. Então, eu entrava numa loucura de trabalhar, de estudar, né? E de... Assim, eu sei que o processo de mestrado, doutorado é um processo pesado. Eu sei que exige muito da gente, né? Mas naquele momento... eu chutei o balde mesmo, assim, sabe? Então, eu era uma pessoa que sempre gostei de praticar exercício, sempre gostei de me alimentar bem naquele momento ali. Então, realmente foi uns 2, 3 anos, assim, que eu engordei, que eu não me reconhecia mais, né? E daí, até que na minha apresentação da dissertação, na época não tinha essa coisa, né? Imagina, eu tinha 25 anos, né? Faz 20 anos, né? E... eu me olhei naquela filmagem e falei, gente, né? Porque a gente filmava, era com máquina de filmar, com câmera, não é que nem hoje em dia com celular que se filma, né? Teve isso, viu? Os jovens que estão assistindo a gente não tinha essa facilidade. Eu fui ter um iPhone, meu Deus, né? Quando eu tive meu primeiro filho, não, demorou. Quando eu olhei ali, eu falei, gente, eu não sou essa? Não sou essa? Então foi todo um processo de realmente me olhar, de me aceitar, de me perdoar, né? Porque a gente tem que ter... né? Não adianta ficar, ai não, eu sou isso, eu também. Não. Mas eu sou assim mesmo, né? Peraí, para de se vitimizar. Protagoniza aí a tua história e fala, não, eu vou assumir aqui. Quem assume a minha vida sou eu. Né? Então eu comecei, foram mudanças, né? Eu comecei a treinar direitinho, a fazer musculação que eu não fazia. Gente, a musculação eu amo a musculação, porque assim, ao contrário do que muita gente pensa, a musculação ela não deixa a gente forte. Né? Ninguém vai ficar igual a Graciane Barbosa. Né? Ai, eu não quero ficar igual a ela. Gente, ela quer ficar daquele jeito. Ela faz tudo pra ficar daquele jeito. Ninguém, nem que tu queiras, tu vai ficar daquele jeito, né? Sem julgar, ela é maravilhosa. Mas é porque as pessoas às vezes têm preconceito, né? Ai, não quero ficar com perna de... Não, né? Então a musculação, se bem colocada, ela inclusive ajuda no processo de emagrecimento. Né? Porque quanto mais músculo a gente tem, mais metabolicamente ativo é o nosso organismo, e mais calorias a gente gasta em repouso, né? Então, comecei a fazer musculação, comecei a me alimentar melhor. Eu avacalhava nos finais de semana, mas avacalhava mesmo, assim, de enfiar o pé na jaca no domingo, na sexta, e só tirar na segunda e olha lá. Então, assim, agora eu tenho, com calma, né? Se eu avacalho na sexta à noite, eu dou uma segurada, né? Tento manter um equilíbrio. Sempre que eu posso, eu me exercito no sábado ou no domingo. Não fico totalmente sedentária, né? E assim, tem algumas técnicas que eu comecei a fazer, como jejum, né? Eu sei que é um assunto mais polêmico, mas pra mim deu super certo. Eu acho que a gente tem que entender, né? Então eu faço muito jejum, né? De 16 horas. Então, por exemplo, eu tô em jejum. Eu comi ontem à meia-noite. Estou em jejum só na água. Agora tá me dando assim umas... Não aconselho tanto, mas faço. Sempre que eu acho, eu faço. E pra mim, adiantou muito. Não significa que a pessoa pode começar a fazer amanhã. Foi um processo que eu fui construindo, né? E eu tive um profissional me ajudando nisso. E faço a reposição hormonal. Mas eu acho que o mais importante é a constância, de fato, assim, né? A constância. Porque nesse meio tempo eu tive 2 filhos, né? Então eu podia ter toda a desculpa do mundo de eu tô assim porque eu tive 2 filhos e não voltei. Então aquela foto é de antes de eu ter filho. Né? E agora eu tenho 2 filhos, né? E é um processo que só vai assim, né? E claro, esteticamente, falando de cuidados com a pele, pra falar também o seu corpo. Pode. Então, cuidados com a pele, com o cabelo, né? Tudo é um conjunto. Eu fiz, né, alguns procedimentos estéticos, não tenho vergonha nenhuma de falar. Fiz, né? Eu tenho uma aluna que
que é dentista, que fez todos os procedimentos, a Evelyn, maravilhosa, que a gente, né, que eu tinha medo de ficar de repente de uma forma que eu não me enxergasse. A gente foi aos pouquinhos fazendo. Então eu botei um preenchimentinho, fiz. Porque assim, ó, quando a gente quer se sentir bem, a gente tem que. Não tem nenhum problema com isso. Se tem recursos pra isso hoje, eu tem só mais acho que fazer. A gente só não pode. Né? Dentro daquele limite. A gente não pode perder a nossa identidade. Exato. Né? Me transformar numa pessoa que eu não sou. Ou querer ser alguém que eu não sou. E o que eu percebo muito é que as mulheres às vezes colocam alguém como referência e ficam loucas, bitoladas pra ficar daquele jeito. A gente pode se inspirar, mas a gente sempre tem que ser melhor do que a gente era ontem, né? Então, quando eu coloquei aquele antes e depois, foi exatamente pra inspirar e dizer que não foram os 2 filhos e não foi os 20 anos na cabeça que fizeram com que eu me tornasse uma pessoa, né, mais feia ou pior, né, ou esteticamente. Eu não tava feia ali, eu tava bonita, eu tava bem. Só que eu consegui, com toda a construção, ficar melhor. Tu acha que realmente, assim, o primeiro passo é mesmo a mentalidade? A gente precisa mudar a mentalidade. Eu tenho certeza que a primeira mudança é interna. Quando uma mulher decide alguma coisa, minha filha, ninguém segura ela. Eu vejo, assim, ó, mulheres lá se transformando de uma forma que chega a me emocionar, sabe? Porque elas decidem, elas vão atrás, assim. E assim, ó, é muito louco, porque quando as outras pessoas ao redor começam a perceber a mudança, podem acontecer 2 coisas. Ou elas se inspiram, né? Então, não tô falando de mim agora. Tô falando do que eu vejo no dia a dia, né? Então, assim, chega uma mulher pra mim, lá pelos seus 40 anos, 45 anos, acima do peso, com a autoestima lá no pé. Mas decidiu, por algum motivo, seja ele qual for. Sido um escape, pode, uma separação, uma traição, qualquer seja coisa. ela qual for. Ou às vezes até um problema de saúde. Eu tenho uma situação de uma aluna minha que estava acima do peso, que ela estava assim, ó, com as carótidas já com placa, com gordura no fígado, né? E ela falou: se eu não me cuidar, eu vou morrer, né? E ela começou. Aí ela começou a correr, né? Foi todo um processo construído. Gente, ela tá tão linda, mas tão linda. E ela começou a inspirar as pessoas ao redor. E começou a receber muitas críticas também. Tanto que ela tava me falando que nesse Natal ela só recebeu roupa de ginástica e as pessoas davam com desdém, assim. Olha, já que agora tu só faz isso. Todo mundo fala. Gente, hello, vem ser junto comigo então. Vem pro lado de cá, que é uma delícia, né? Tu queres ter uma vida mais ou menos ou uma vida extraordinária? Eu quero ter uma vida extraordinária dentro dos meus limites, né? Ninguém tá falando de coisas impossíveis que não possam ser alcançáveis. E cada uma tem a sua história. Pra mim, é fácil chegar até aqui. Pra outra é fácil chegar até aqui, né? Então eu acho que realmente a mudança principal é a de dentro pra fora. Quando a gente decide que a gente quer mudar isso, não só o exercício, né? Em tudo, né? Em qualquer coisa que a gente queira mudar, qualquer hábito, seja uma transição de carreira, seja cortar um cabelo, seja, enfim, se a gente primeiro tem que, é isso que eu vou fazer. Aí a partir daí a gente se programa. A gente se programa e vai. Então não pode desistir no caminho. Vai pro resto da vida. Vai sem ter medo. Vai mesmo, se tiver medo, vai com medo mesmo, né? Ai, gente, olha, nosso episódio tá chegando ao final. E passa muito rápido. Foi um papo muito legal. Foi, assim, pra mim também esclarecedor. Muitas coisas, assim, eu aprendi aqui com você. Que bom. E espero dentro de mim que realmente mude essa minha mentalidade. Hoje eu faço só atividade física, eu quero fazer exercício físico. Mas antes, fala pra mim o endereço do teu estúdio, como que ele funciona, os horários e aonde podem te encontrar, né? A gente já passou o teu Instagram, mas o estúdio tem página, passa tudo ali pra Então, eu não sei assistindo. O que aconteceu com o meu Instagram, que me roubaram, ou stalkearam, não sei. Então, assim, eu tô num processo de construção dele de novo, mas assim, pelo meu Instagram pessoal, dá pra ter já bastante informação, né? O meu estúdio fica lá no centro de Florianópolis, na Travessa Madeira Neves, muito pertinho ali da Trompovski, perto do Ipo, ali da Praça do Avião, né? Chama Espaço Saúde e Bem-Estar. Eu tenho mais 2 sócias, uma que trabalha com pilates e terapias como osteopatia e enfim, e outra que trabalha com a parte de massagem, estética, relaxante, enfim. Então juntas a gente criou, é só mulher,
Só tem um homem trabalhando lá, todas mulheres. E eu acho que a gente... uma coisa que eu acho muito legal, depois eu falo também, né? Mas uma coisa que eu acho muito legal é que as mulheres, elas precisam entender que nós somos todas aliadas, né? Porque muitas mulheres, eu acho que tá mudando bastante isso. Mudou bastante. Mudou bastante, mas muitas mulheres colocam a outra como rival, Antigamente gente. era uma rivalidade, uma queria ser melhor que a outra, né? Então, assim, ó, que legal a gente poder se inspirar em outras mulheres. Porque acho que a gente dá permissão pra que, né? Quando tu me falou ali que, quando tu viu a minha foto e falou, poxa, ela tinha 23, era assim, agora com 45, 46, ela é assim. Te permitiu chegar, de repente, em algo que tu imaginou, não vou mais conseguir. Sim. Né? Eu não falo só de ti, mas assim como eu vejo outras mulheres que chegaram num topo de alguma outra coisa que eu almejo, poxa, né? Ela me permite. Não é com aquele olhar de inveja, não, muito pelo contrário. Nossa. Exato. Eu tenho 10 anos aí, até os meus. Opa! Então tem lá. tempo, eu não tô tanto no prejuízo, não. Ana, só tem que começar o quanto sozinhas, a gente até pode ir mais rápido. Mas juntas a gente vai muito mais longe. E eu adoro me cercar de mulheres que me inspiram, né? Eu achei teu trabalho muito legal, dar voz às mulheres em todas as áreas, né? E dar oportunidade, como eu tô aqui, de falar sobre mim, sobre o meu trabalho. E tomara que, de fato, a gente consiga que, se for uma mulher, uma já conseguimos, outra que tenha uma mudança que seja de dentro pra fora, que assim, que se olhe, se enxergue, queira realmente ser uma pessoa melhor. Pra mim, assim, já valeu a vinda aqui. Ai, que bom, que bom. Eu fico bem feliz de ter te recebido. Que bom. E você que tá assistindo esse episódio, tenho certeza que no mínimo 10% é pra você esse episódio, mas compartilhe com alguém que você sabe que pode também receber essas informações, que pode talvez ter, né, aquela virada de chave de começar, não, gente, vou começar com o que eu tenho, então vou colocar aqui pra mim como objetivo semanal, mensal, 3 vezes caminhada por dia. Comece escolhendo um tipo de exercício físico que você goste, que te agrade mais, né? Às vezes a pessoa não gosta de uma coisa, mas tem outra opção, né? Não gosta de ir até a academia. Facilita a tua vida, gente. Procura um personal que ele vai ali, tá junto com você, vai te acompanhar. É algo também mais específico, né? O personal indo até a gente não tem a desculpa de não ir até a academia, porque comigo foi assim, né? Eu não ia na academia, mas o personal ia. Então não tinha, era chuva, era sol, era eu com bom ou mau humor, ela estava lá. Na força do ódio. Ela dizia, eu já estou aqui. Peguei 3 quilômetros de estrada de chão, porque eu morava no sítio. Agora tu vai treinar. Eu dizia, tá bom, Edlin. E assim foi. 1 ano de um processo maravilhoso. Foram 16 quilos, não foi 12, foram 16. E é algo que hoje eu tenho saudade. Então, vou me adaptar e quero continuar. Vai se programar, se priorizar e vai. Porque só não tem receita de bolo. Não tem milagre. Às vezes as pessoas querem, qual exercício é o mais eficiente? Claro, se tu me perguntar, qual o exercício mais eficiente pra tal coisa? Sim. Existe, de fato, um exercício mais eficiente. Precisa ser feito, né? Só que assim, o que adianta eu te falar o melhor exercício? Que nem a gente tava falando, um exercício pra glúteo. Tem 3 exercícios que eu te recomendo, né? O afundo, o stiff e o agachamento. Mas o que adianta tu fazeres de uma maneira correta, o afundo, o agachamento? Se tu não vai, gente, não tem como. Vai ficar... Outra frase que eu amo falar. Ninguém tem a bunda que quer sentada na bunda que tem. Não, repete, por favor. Close. Ninguém tem a bunda que quer sentada na bunda que tem. Se você almeja não só uma bunda, mas uma vida, uma qualidade de vida melhor, tu não vai conseguir se tu ficar com a bunda sentada na cadeira. Top, não podia. Eu ia falar pra você, finalizar com uma frase aí de impacto e mais. Tem outra. Mais do que essa. Tem outra também. Essa é mais legal, mas essa também é boa. Se a gente hoje em dia não encontra tempo pra cuidar da saúde, obrigatoriamente a gente vai ter que encontrar tempo pra cuidar da doença. Da doença. Isso aí é. Mas a bunda é mais legal, né? Da bunda... Meu Deus, fiquei até constrangida com a minha bunda. A bunda que quer sentada na que tem. Gente, isso é fato. Eu tô com vontade até de levantar, que eu tô com vergonha de sentar na minha bunda agora. Gente, obrigada mesmo. Vou encerrar aqui falando dos nossos patrocinadores. Então, gostaria de agradecer a Guiar Sul, Grupo JBA,
a Magi Seguros, que está aí com a gente também desde o começo, e a Aquamax Piscinas. Agradeço mais uma vez a sua presença, Fábio, muito obrigada. Foi um episódio que a gente falou sério, a gente brincou e se distraiu, e é algo que deixou mais leve um assunto que às vezes para as pessoas é muito que saco chato. Essa guria só falando de exercício. Então, assim, ficou muito gostoso, gostei demais, tenho certeza que quem está nos assistindo também gostou. Então, curta, compartilha, se inscreva no canal, segue a Fábio, que ela tá sempre colocando dicas incríveis ali para você, e eu tenho certeza que a tua mudança de mentalidade vai dar a partir do episódio que a gente acabou de passar aqui para vocês. Muito obrigada, gente, uma boa noite e até a próxima quarta-feira. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.